Imagine seus filhos sequestrados, logo após escravizados e forçados a viverem uma realidade dura e cruel. As consequências do trabalho infantil na vida de crianças e adolescentes são inúmeras, além de muitas vezes reproduzir o ciclo de pobreza da família. O trabalho infantil prejudica a aprendizagem da criança. Isso quando não a tira da escola e a torna vulnerável em diversos aspectos, incluindo a saúde, exposição à violência, assédio sexual, esforços físicos intensos, acidentes com máquinas e animais no meio rural, entre tantos outros problemas. A vivência plena da infância é essencial para o desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social de nossas crianças, impactando diretamente na construção de uma vida adulta e saudável. E o que acontece nessa etapa de desenvolvimento pode gerar traumas irreversíveis. O Plano Nacional de Prevenção à Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador aponta que quanto mais precoce a entrada no mercado de trabalho, menor é a renda obtida ao longo da vida adulta. Esse sistema mantém os altos graus de desigualdade social. O trabalho afeta a capacidade da criança para frequentar a escola e aprender, tirando dela a oportunidade de realizar plenamente seus direitos à educação, lazer e desenvolvimento. Uma vida saudável ajuda na transição para a vida adulta bem-sucedida, com um trabalho digno após a conclusão da escolaridade. Com poucas oportunidades de estudar, a criança que trabalha desde cedo, ela geralmente reproduz o perfil de outras gerações da família, que também trabalharam na infância. Sem a conscientização e direito a novas oportunidades que deveria ser garantido por meio de políticas públicas, dificilmente as crianças com esse perfil conseguem romper o ciclo da pobreza e miséria de suas famílias. E por isso é tão importante um centro de erradicação do trabalho infantil. Trabalho infantil refere-se a atividades econômicas e atividades de sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro, ou seja, remuneradas ou não. Em áreas rurais, por exemplo, as formas mais comuns de exploração se encontram nas atividades agrícolas de mineração, carvoarias e canaviais, além, é claro, do próprio ambiente doméstico. Conforme o censo IBGE de 2010, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes trabalhavam ilegalmente no Brasil. Desse total, 1,6 milhões eram menores de 16 anos. Além disso, cerca de 30% da mão de obra das crianças se encontra no setor agropecuário. E nossa legislação é bastante clara no que diz respeito aos limites de idade para o trabalho. Até os 14 anos, o trabalho infantil é completamente vedado. Entre os 14 e 16 anos, permite-se o trabalho somente na condição de menor aprendiz. E entre 16 e 18 anos, alguns trabalhos são proibidos, como, por exemplo, trabalho noturno, condições insalubres, perigosas ou penosas. O Estatuto da Criança e Adolescente é o principal instrumento de fiscalização e punição aos responsáveis pelo emprego de mão de obra infantil. Para você ter uma ideia, uma criança que tem um mau desempenho na escola não é porque ela não quer aprender, mas porque ela está cansada e machucada do trabalho. A escola pode identificar, denunciar e oferecer suporte à criança e à família. Mas outros setores da sociedade, como a saúde e a assistência social, precisam atuar em conjunto. Jovens que trabalham costumam apresentar distúrbios relacionados à saúde, como fadiga, falta de sono, alergias, problemas respiratórios e tantos outros. Por exemplo, trabalhos que exigem um esforço físico de uma criança
podem prejudicar o crescimento, causar lesões e até deformidades. E não podemos ignorar os impactos psicológicos que surgem também a partir desse contexto, especialmente nos relacionamentos e na capacidade de aprendizagem. Abusos físicos, sexuais, emocionais, tudo isso favorece o aparecimento de doenças psicológicas. O tráfico e a exploração sexual traumatizam e abalam drasticamente a autoestima da criança e adolescente ao longo de sua vida. Mas por que pais e mães colocam seus filhos para trabalhar desde cedo? O primeiro fator que pode ser apontado como responsável por essa subsistência cruel de exploração no trabalho humano é a desigualdade social, que submete um grande número de famílias a condições miseráveis de vida. E isso conduz a uma inevitável exploração da forma de trabalho das classes menos favorecidas, atingindo pessoas de todas as idades, inclusive as crianças. O trabalho infantil, nesse contexto, deixa de ser uma mera opção e passa a representar uma questão de sobrevivência. E é aí que entra um assunto tão delicado, porque é inegável que há uma grande influência do aspecto cultural nesse processo, uma vez que ao trabalho é associada a ideia de dignidade, sendo muitas vezes a saída encontrada pelas famílias para evitar a inclusão do indivíduo no mundo do crime. Isso tudo, aliado à falta de entendimento em torno da importância de manter a criança longe do trabalho, mas frequentando a escola, dota o enfrentamento do problema de dificuldade e complexidade ainda maiores. E é isso que explica a predominância do trabalho infantil no Brasil e em tantos outros países. Onde tantos bairros que sequer têm água e tantas crianças que saem de casa cedo para poder vender bala no sinal, sem ao menos ter o que calçar, e após um dia de trabalho exaustivo nas ruas, correndo risco no trânsito, sofrendo desprezo e preconceito, e ainda ao retornar para suas próprias casas, muitas nem são reconhecidas pelas suas próprias famílias. E a ausência de um planejamento familiar influenciam e pioram esse cenário. Por outro lado, a omissão do poder público e da sociedade na implementação de medidas efetivas de combate a práticas abusivas dessa natureza também contribui para o agravamento do quadro, uma vez que a manutenção dessa situação ao longo do tempo fez com que, de certa forma, nos tornássemos indiferentes à presença de crianças nas ruas. E não é comum uma criança na rua vendendo produtos nos semáforos, realizando serviços domésticos em casas de outras famílias e nem mesmo em suas casas. Para finalizar, eu reforço, é necessário empreender medidas transformadoras dessa realidade cruel e degradante em nosso país, a começar de nossa cidade, porque a cura sempre vem de dentro para fora. Sim, a limpeza começa do interior para o exterior. Ninguém varre uma casa de fora para dentro. É preciso entender o alcance da educação de qualidade à população mais vulnerável. E o Projeto 7 mudará o cenário e o futuro de muitas famílias. Porque o projeto ele põe as crianças na tão sonhada escola em tempo integral, onde o seu tempo é ocupado com aprendizado e ensino desde manhã até o fim da tarde. Isso tudo combinado a uma política bem pensada em termos de planejamento familiar, certamente reduzirá o índice alarmante do trabalho infantil em nossas cidades, favorecendo a melhoria na qualidade de vida e a perspectiva de um futuro digno para jovens de todas as classes.